Quero falar sobre um jogador meio-campista que está de saída do Goiás, o meia Marco Antônio, atleta jovem que chegou com uma aposta, né, após a passagem nas categorias de base do Cruzeiro e algumas chances também no elenco de cima. Apenas 22 anos de idade, o seu nome apareceu no bid da CBF ainda nesta noite da segunda-feira em um contrato de rescisão. Ele tinha vínculo com o Goiás ainda até dezembro do ano que vem, acabou antecipando esse seu negócio. Inclusive, uma outra informação, dessa vez lá do portal Esmeraldino, é que o fator extracampo, tanto de um descompromisso com o Goiás, pode ter pesado nessa decisão. Eu não vi isso do Marco Antônio, até para ser sincero, lá no Instagram ele até diariamente postava ali alguns treinos, fazendo em casa, inclusive ele, o Lucas Alter, e se eu não me engano tem mais um outro jogador que faz ali basicamente com o mesmo personal, e nos treinos também, assim, não conseguiu despertar o morrer de amores, né, o Jair Ventura, nessa posição que foi escassa no Goiás durante todo o Campeonato Brasileiro. Então certamente, pode até ter um compromisso, mas não agradou a comissão técnica do Goiás, tanto é que a última vez que ele participou, ficando no banco de reservas, foi no jogo contra o Internacional, né? Aquela derrota fora de casa por 4-2. Inclusive ele só ficou 2 vezes em partidas no banco de reservas, viagens, né? No caso fora de Goiânia, contra o Red Bull Bragantino, aquele empate lá em Bragança por 1-1, e contra o Internacional em Porto Alegre no dia 9 de outubro. Outros jogos que ele ficou no banco, no empate contra o Flamengo dentro de casa, contra o Red Bull Bragantino, na derrota aí para o Botafogo e também diante do Fortaleza. Nos últimos, inclusive, nem na Copa Verde, né, ele apareceu dentro do elenco naquela disputa ali, cheio de jogadores tanto do Sub-20, outros pegando ritmo, como o Natan, né, o volante que atuou como zagueiro, o Sidmar também voltando ali na zaga, o goleiro reserva, o Matheus, né? Então o Marco Antônio já dando esse sinal que, pelo jeito, não agradou nem a comissão técnica principal, muito menos do Sub-20, né, do Célio Lúcio, que inclusive trabalhou com ele lá no Cruzeiro, ele que ficou ali no Cruzeiro de 2017, que mostra aqui no Sub-17 dele, mas ele já havia jogado bem antes disso, né? Sempre treinou nas categorias de base do clube, estreou no profissional ali em 2020, fazendo no total, no começo daquela temporada, 7 partidas. No ano passado, inclusive, até chegou a fazer alguns jogos ok, né? 11 partidas no total, uma assistência, acabou fechando aí com o Goiás após 5 atuações nessa temporada de 2022, todas elas lá no Campeonato Mineiro, ainda participando no segundo tempo. Um jogador que chegou como uma aposta, uma indicação ali do Emerson Ávila também, que havia trabalhado com ele justamente, né, nas categorias de base do clube lá de Belo Horizonte, e dentro da base do Goiás, tanto o técnico Sub-20, no caso o Célio Lúcio, né, treinou em muitos anos o Cruzeiro nas categorias de base, foi jogador por lá também, um dos maiores ídolos certamente da história celeste, e no caso o Mário Henrique, treinador do Sub-17, também já havia tido essa interação com o elenco de base do Cruzeiro, tanto no Sub-17 quanto também na última disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesse ano de 2022, e o Goiás meio que trouxe quase todos, né, ali do Cruzeiro após essa reformulação, vem fazendo um bom trabalho nas categorias de base, mas nessa indicação do Marco Antônio acabou não funcionando. Na minha visão, ainda não posso confirmar essa notícia para vocês, mas o Goiás possivelmente fez um contrato com ele com uma possível cláusula de rescisão acessível. O que eu quero dizer com isso? O Marco Antônio, até para ter uma garantia um pouco maior, fez esse contrato até dezembro do ano que vem, caso ele jogasse e tudo mais, mas como ele nem estreou, possivelmente a diretoria deve ter feito ali uma cláusula compensativa para não, por exemplo, ter que pagar todos os seus salários, 12 salários, 15 salários, né, que ainda faltava para ele receber daqui até o final do ano e até dezembro de 2022, então possivelmente não irá custar tão caro assim ao Goiás, mas uma pena, né, não conseguiu encaixar muito bem no time, e aparecendo essa rescisão definitiva lá no bid da CBF. 5 partidas no total, ali no banco de reservas, né? Não conseguiu ser aproveitado em nenhuma delas. 22 anos, quero saber a sua opinião sobre o Marco Antônio, se foi uma furada aí da diretoria, isso é óbvio, né? Mas assim, não sou contra esses jogadores de aposta, porque custam muito pouco aos cofres do Goiás, e principalmente, se um desses dá certo, acaba substituindo, por exemplo, o Marquinhos Gabriel, custou 400 mil, né, aos cofres do Goiás, possivelmente ele ganha ali por volta de 80 a 100 mil reais mensais. Se o Marco Antônio chegasse e desse conta do recado, ele conseguiria substituir um jogador que o Goiás pagou 400 mil, e ao invés de pagar 100 mil de salário, possivelmente o Marco Antônio ganha 20, 30 mil no máximo ele dentro do Goiás. Então eu entendo, compreendo e até acho justo essas apostas, né, da diretoria, mas se vê que não vai dar futuro também, aí ficar enrolando não só a torcida, a comissão técnica, o próprio jogador, é melhor dar um destino para os próximos anos. Quero saber a sua visão sobre essa tentativa da diretoria, que inclusive trouxe vários jogadores do Cruzeiro no time Sub-20, né, tem bons atletas por lá, mas nessa questão do Marco Antônio para o profissional acabou não funcionando.